Ao vivo e em cores, aguardando a chegada do nosso convidado. Boa tarde a todos. A resenha de hoje é sobre política ainda. Vamos falar sobre a juventude na política com o Lucas Quitão, vereador em segundo mandato. Ele foi eleito pela primeira vez em 2000 e nós estamos em 2021. Ele foi eleito então em 2016, reeleito em 2020. É uma das grandes revelações da política goianiense e se dispôs a bater esse papo com a gente aqui na resenha, na nossa resenha de toda quarta-feira. Lembrando que nós estamos fazendo a resenha na quarta, por quê? Porque houve um pedido, né? Acho que tinha muita gente querendo ver a live e ao mesmo tempo querendo ver a live do Bolsonaro, que estava no mesmo horário, que foi no mesmo horário da primeira. Então eu falei, então não vamos brigar por conta disso, né? A gente faz na quarta, o Bolsonaro continua na quinta, que ele tem mais tempo de estrada. Então só esperando aí, chegando o Lucas Quitão para gente conversar daqui a pouco. Cadê você, Lucas? Cadê o Lucas Quitão? Ó, gente, ele prometeu, mas ele é daqueles políticos assim, ó, firmeza, gente fina. Aí vamos participar da Ana Clara e do Gustavo, meus filhos menores hoje. A Anelisa ajudou no primeiro, a primeira live, e hoje eu tenho os dois. E aí já estamos com o Lucas Quitão. Eixe! Tudo bem, Lucas? Bom demais, Marcelão. E você, meu amigo? Ficou ruim para mim, né? Sujeito jovem, bonito, bem apessoado assim, dividindo espaço comigo, né? Acho que eu vou sair perdendo hoje no fã-clube, não vou, não? Quem me dera, Marcelão. Até parece, né, mestre? Você é um galã do Então, jornalismo, tá né? bom. E como é que tá o segundo mandato, Lucas? Marcelão, tá ótimo, cara. Na verdade, continua sendo de aprendizado e experiência, né? No primeiro, nós tivemos uma posição diferente na Câmara, você pôde acompanhar, né? Agora, o nosso público exige da gente entrega, né? Entrega de Uhum. benefício, entrega de programa social, entrega de realizações. Então, por isso, o nosso comportamento político também muda, né, Marcelo? A gente agora busca realizações, né? Na primeira, a gente precisava mostrar o nosso trabalho parlamentar e, então, tivemos aquela posição ali mais fiscalizatória, né? Mais incisiva, e agora é tempo de construção, acho que é de diálogo, né, de equilíbrio, que é o que a política tem precisado de modo geral. E um abração aí para todos os amigos que estão entrando, o Paulo Gil está conosco, a Grace, tantos Pois outros, é. né? Meu amigo Ah, Esmeraldino de ah, coração, Cleomar, Natália, oh, oh, parabéns, Nilcinho obrigado a todo também, mundo. meu presidente Tanúbio. Tá bom. Você pode ir registrando aí que a minha miopia não permite, não, viu, o Quitão? Agradeço a todo mundo aqui. Agora, você foi estagiário na Câmara, não foi? Oi, Marcelão, dei essa sorte, cara. É. Quem é que te botou Foi. no caminho da política lá? Eu entrei na Câmara através, na época, do Tiago Albernaz, então vereador, né? Eu assumi lá a Comissão de Desenvolvimento Econômico e Social. E na época, né, pelo meu irmão Lucas Calil, nós apoiamos ele e fizemos um trabalho de juventude, né? Pelo, então, PSDB, que era a nossa juventude, que apoiou o Tiago. E então chegamos na Câmara e logo depois o próximo passo foi trabalhar na Assembleia com o Calil, que foi quem arquitetou, quem organizou isso tudo, né? Uhum. E até eu estava conversando com os meus filhos aqui, e explicando para eles a situação. O interessante é que você acabou se elegendo pelo PSL e no PSL está até hoje. Você viu a entrada e a saída do Bolsonaro, essa onda toda, e continuou firme. Por que isso, Lucas? Marcelão, primeiro mandar um abraço aqui pro Tadeu Novato, tá com a gente lá da AMA, um grande amigo.
E o seguinte, Marcelo, foi na época o partido que eu escolhi para trabalhar, né? Inclusive o Lucas Calil, que eu acabei de contar, ele era o presidente da sigla, foi eleito deputado na época. E eu também construí a juventude nessa época, construí uma chapa bem competitiva. Isso lá para 2014, 2015, né? Em 2016 a gente já estava lá, foi quando entrou o Bolsonaro, entrou toda essa turma, e também logo depois saíram, né? O segundo mandato, a nossa continuação lá, Marcelo, se dá justamente por isso. É um partido que a gente se identifica ideologicamente, né? Nós não estamos lá só por viabilidade eleitoral, é porque é o partido do liberalismo, principalmente para nós o liberalismo econômico, né? Que é o que prega redução de imposto, é o liberalismo que prega a livre iniciativa econômica, né? A desburocratização do Estado, a facilidade para empreender, gerar emprego, abrir empresas. Então a gente continua lá também por isso, né? E outra, eu já sou de casa, eu não sou de ficar trocando de barco, você me conhece. Então por lá eu me elegi lá atrás e continuo. Para mim foi uma honra não ter trocado de partido para buscar a reeleição, né? Você sabe muito É, bem mas eu, eu que lembro que não foi desafio. muito fácil. Você já passou um bocadinho lá, não foi? Demais. E assim, para quem não está bem por dentro desse processo, né? Mudar de partido acaba sendo mais viável para ganhar a eleição. Mas na dificuldade eu resolvi ficar justamente para manter essa coerência, entendeu, Marcelo? Não faz sentido ficar trocando de partido toda hora por conveniência eleitoral, né? Eu acho que começando por aí. Então, como você falou, essa turma que veio, entrou e saiu e a gente continua construindo. Hoje eu estou bem E à você está vontade na para presidência. assumir a presidência metropolitana, né, do PSL e vamos para cima, tá indo bem, cara. Esse rótulo do Bolsonaro que ainda fica no PSL, isso ajuda ou atrapalha o partido hoje? Marcelão, eu acho que existe esse rótulo para quem está mais ausente da política, entendeu? Para quem acompanha um pouquinho já sabe que ele escolheu outro caminho, tem gente lá que apoia ele, tem gente que não. Então, assim, se eu tiver 2, 3 minutos de conversa com quem estiver ausente dessa história, eu acho que eu consigo atualizar sobre isso, né? E, independente de opinião, eu acho que aquele momento foi muito importante, né? Aquela entrada do Bolsonaro, a onda que ele gerou, né? Esse tanto de gente que ele elegeu, porque quando eu entrei no PSL era um partido muito pequeno, hoje é um partido grande, né? Não sei se vai continuar sendo, isso depende agora desse nosso trabalho partidário. Mas te garanto uma coisa, Marcelo, hoje o 17 já é uma sigla conhecida. Então, a gente tem que mostrar essa parte que eu te conto, né? Essa parte do PSL liberal, do PSL da redução de imposto, da livre iniciativa, da geração de emprego. É esse que eu quero mostrar para as pessoas. O eleitor, na verdade, fica meio perdido, né? Você pega aquele que é fã do Bolsonaro e fala assim, eu vou votar no dia. Aí ele lembra assim, não, mas o Bolsonaro não é 17 mais, né? Pode até ser de novo, né? Mas não é. O que o Bolsonaro é? Não é nada, né? Não é número nenhum. Ele está sem partido, né? Até onde eu sei, mas ouvi dizer de articulações que ele iria para o PP agora, né? Até porque o PP tem um espaço muito grande no governo dele hoje, então faz sentido. É. Ó, tá aqui E, conosco, Marcelão, nosso advogado, doutor Gabriel Prudente, vereador Cabo Sena também, a Vitória, o Matheus Moraes, a Lázaro, muito o bom. Murilo. Brigadão, turma. Tamo junto. Hein, Lucas? E aí, como é que fica? Como é que você está vendo? Você teve diferença com o pessoal do Bolsonaro ou tá tranquilo, foi tranquilo? Como é que foi essa passagem sua? Marcelão, na verdade, eu fiz campanha, né? Apoiei e, e tenho tido, como é que eu falo assim, paciência e esperança, né? Paciência para aturar as, os erros e esperança para os acertos acontecerem, né? Como todo governo. Você lembra quando eu fui oposição ao governo do Íris, eu pensava assim, sabe? Sempre quis contribuir. Então, nunca tive problema com isso. Até porque a minha competência
é legislar no município, é fiscalizar a prefeitura. Então, é uma pauta muito distante, né, Marcelão? Se um dia eu chegar lá na Câmara dos Deputados, aí eu vou ter mais condição, mais segurança para te falar isso. Cara, tem um projeto seu e do Gustavo Cruvinel, eu vi nesse, acabou sendo aprovado, sancionado esse ano, virou lei esse ano, né? Aquela coisa do reuso da água, parece uma coisa assim tão óbvia, e num tema que mexe com. A gente, ninguém pensa nisso, né? E ficou ali, demorou 4 anos praticamente para virar lei, que não quer dizer nada ainda, né? Mas gera uma perspectiva. Mas eu fiquei tão feliz na hora que eu vi, olha, está aprovado e sancionado o projeto. Acho bom demais da conta. Como é que é esse projeto, Lucas? Valeu, Marcelão. Um abraço aí para a Carlinha, para minha amiga Isabel de Goianira, todo mundo está entrando, William. E o seguinte, Marcelão, apesar desse tempo todo, existem algumas normativas já em vigor que obrigam alguns empreendedores e estimulam, né, com benefícios quem fizer o reuso da água. O nosso projeto, Uhum. na época, através da presidência do Gustavo, ele era o presidente da nossa comissão lá do meio ambiente, formulamos essa proposta que era dando incentivo fiscal para as empresas, para os órgãos públicos e para os proprietários de imóveis que fizerem ali a estrutura para reutilizar a água da chuva, a água das piscinas, águas de rejeito, né? Por exemplo, uma lavanderia pode reutilizar a água dela de diversas formas, entendeu? Pode ajudar, inclusive, o vizinho dela, para não precisar gastar a água potável, a água tratada para lavar a calçada, por exemplo, pode ser água de reuso. Então, a gente estabeleceu, Marcelão, essas diretrizes que agora depende da prefeitura implementá-las, como você disse. Apesar de ser um tema tão importante, só foi virar uma realidade agora, porque nós estamos aí diante de uma possível crise hídrica, né? E é duro pensar, porque ainda assim tem gente que não está tendo essa noção. Mas o projeto está lá, foi uma construção muito boa que nós fizemos na época, tivemos apoio da casa toda. E é um legado que eu deixo, inclusive. Assim, eu quero ter a honra de contar isso para os meus filhos. Falar, olha, o reuso da água, que vai ser uma realidade em breve, né? Nós não vamos ter outra alternativa. Eu participei disso. Agora eu estou articulando ali dentro da prefeitura, da AMA, da CEPLAN, que isso aconteça, as novas construções passem a já ter projetos de toda a estrutura de calha, sabe? As empresas, por exemplo, como eu falei, as lavanderias podem fazer, podem ganhar descontos no IPTU, se Deus quiser, né, que essa é a meta, podem pagar menos ISS, que ela está prestando o serviço usando água. Se ela reutilizar a água, ajudar a natureza, ela ainda vai ter um desconto. Porque é o seguinte, Marcelo, a visão que eu tenho, cara, é de não impor isso às pessoas, né? Nós vamos conseguir melhorar se a gente incentivar. Por exemplo, aquela lei das calçadas, que é uma lei no papel linda, Sim. mas na realidade é muito difícil dela virar realidade, porque é cara, né? É onerosa, é difícil. Então, se a gente der um incentivo para o proprietário que colocar ela em prática, eu tenho certeza que a metade da cidade vai fazer isso imediato, e o resto a gente vai divulgando, informando, convencendo. Né? É o mesmo caso com essa lei nossa do reuso de água. Se a gente incentivar, a natureza ganha, o cidadão ganha, e a prefeitura vai estar fazendo a parte dela, que é melhorar Goiânia. O interessante, eu estava, é claro que é diferente, né? Estava conversando com um engenheiro ambiental, tempo atrás aí, e o cara tá voltando de uma viagem ao Uruguai, a gente sofrendo aqui, xinga o povo da Comburg, aquela coisa toda, né? Ele falou, não, Marcelo, lá no Uruguai acabou isso, tá acabando. Lá eles colocam os contêineres para a população e cada um pega o seu lixo e coloca lá, todo bairro, toda quadra praticamente tem o seu container e a população que assume vai lá, não tem esse negócio de ficar pegando de porta em porta. Não estou falando que vai fazer isso, mas a gente pode desenvolver algumas coisas simples, né? Tipo coleta seletiva, uma coisa tão simples, você separar parte do lixo e entregar, né? A gente podia ser mais, pensar um pouquinho mais. A gente fica pensando na água, por exemplo, só agora que começa a faltar, né? Economizar a gente não pensa também não, né? É só ter a água pronta, e não adianta, é um bem finito, né?
Com certeza, Marcelão, e te pedir licença para cumprimentar aqui minha amiga Kívia, lá de Turvânia, o Tanúbio, nosso presidente do PSL de Aparecida de Goiânia, e também meu grande amigo de infância, o João Márcio Santana, está aí com a gente. Obrigado a todos. E pegando um gancho no que você falou, a Ana Maria também, pegando um gancho no que você falou, Marcelão, aquele projeto nosso do incentivo à coleta seletiva, por exemplo. Nós fizemos uma audiência pública e eu descobri que 80% do lixo que vai para o aterro é matéria orgânica. A matéria orgânica, nós podemos fazer compostagem com ela, nós podemos fazer reciclagem com ela, que é o que as usinas, biousinas, salvo engano, elas usam essa tecnologia para gerar energia, sabe? Então, assim, é como nós chegamos agora naquela discussão da taxa do lixo. Né? Chegou ao ponto do governo federal, através lá do marco do saneamento básico, exigir que as prefeituras cobrem a coleta de lixo. Para quê? Para chamar a atenção das pessoas e falar, ó, gente, não deixa o lixo tomar conta, não. Diminua ele, porque nós vamos passar a te cobrar por litro de lixo gerado, ou por coleta, por volume. Né? Cada prefeitura vai ter que criar uma solução. Né? E eu não falo que a solução seja cobrar taxa, pelo contrário. Eu acho que tem soluções melhores que essa, como essa que a gente estava programando lá atrás. Por exemplo, a pessoa que fizer a compostagem em casa, que ela mostrar que está fazendo a coleta seletiva, Marcelo, ela vai deixar de levar lá 80% do que o aterro recebe, né? Pode reduzir para 50%, 40%, né? E ainda vai ter desconto em tributo. Eu acho que é aí que nós vamos conseguir mostrar às pessoas, olha, você vai ajudar o meio ambiente e ainda vai ter desconto. Eu acho que o momento é esse, né? Nós estamos numa crise econômica, muita gente desempregada, apertada, as coisas encareceram muito. Então não tem nada mais importante que a gente começar a cortar custo, né? Não só da nossa casa, mas também do poder público. Eu acho que se a gente reduzir o gasto da Comurg, por exemplo, vai sobrar dinheiro para a gente fazer programa social. Né? Que pôr criança na escola, melhorar saúde e tudo mais. E é uma oportunidade muito grande que a Câmara tem, você como representante da população, de puxar essa discussão. Tem colega jornalista que já está entendendo errado. Aquele parecer do OAB que saiu semana passada, a OAB não falou que é ilegal. O que ela questionou é que não é a prefeitura não teria obrigação de criar taxa, que está lá discriminado que no marco de saneamento que a prefeitura tem que ter dinheiro para fazer o tratamento do lixo, isso está lá. Que pode ser, por exemplo, separar uma parcela do IPTU, não estou falando que vai ser isso, e dizer, não, essa parcela aqui é para gastar com lixo, não é para gastar com mais nada. Essa parcela aqui é do lixo. Uma forma tem que ser encontrada. Aí sai todo mundo falando, é ilegal, é absurdo, ninguém quer pagar imposto, mas ilegal não é não, está lá no marco. Não podia ter criado, tem que questionar lá em Brasília, agora que o BOD está criado, tanto é que a maior parte das capitais brasileiras já está fazendo a cobrança, que é legal hoje Se a cidade quer ou não, se existe outra solução, é outra coisa. Eu acho que vocês têm uma responsabilidade muito de puxar esse debate, baixar a bola e colocar onde tem que ficar, né? Concordo, Marcelo. E assim, primeiro nós, ao meu ver, né, temos que aguardar a análise do Supremo para dizer se é constitucional ou não, que aí nós vamos encontrar a saída. Antes disso, por exemplo, eu sugiro que a prefeitura nos envie todos esses dados, né, de custo da Comurg, com coleta, com transporte do lixo e com o aterro. É isso que ela pode cobrar, segundo o marco, né? Ela não pode cobrar o custo da Comurg, por exemplo, com urbanização, com cuidados nas praças. Isso aí já é urbanização. Nós estamos falando de uma taxa possível para limpeza urbana, né? Então, assim, vamos fazer conta, vamos fazer cálculo e vamos ver se isso realmente é justo para o cidadão. Né? E se o prefeito disser, olha, o Supremo diz que é constitucional, se eu não instituir isso, aí eu vou responder por crime de responsabilidade e tal. Então, vamos buscar uma compensação no IPTU e otimizar, como você disse, o que nós temos hoje. Se a Comurg economizar num ponto, talvez a gente não precise passar isso para o cidadão, né? E sem deixar, Marcelão, de aproveitar o que você falou de mais interessante nisso, que é a pegada pedagógica disso tudo, né? E falar assim, gente, o lixo custa caro.
O lixo custa caro não só financeiramente, principalmente para o meio Sim. ambiente, né? Então vamos prestar atenção, vamos ver o que você está gerando, porque tem gente que não tem esse cuidado. Né? Eu ando na rua e eu reparo isso. Tem gente que joga coisa pelo carro, tem gente que joga aterro em nascente, tem gente que assoreia beira de córrego com isso, sabe? Então, assim, nós, com certeza, vamos ser forçados a ter mais atenção com o meio ambiente. Se a gente começar a discutir para onde vai nosso lixo, quantas toneladas nós produzimos, quantas toneladas nós desperdiçamos. Como eu te falei, eu fiquei assustado em saber que 80% do que o aterro recebe, cara, é matéria orgânica, que serve para tudo, né? A matéria orgânica vira adubo, vira energia, vira o que a gente quiser. E tem que ter uma coerência nessa discussão, Lucas. Eu, pessoalmente, eu entrei numa confusão, uma tal de rede de alta tensão. Na rua onde eu morava foram tirados vários IPs. O IP vai virar patrimônio, aí não pode tirar mais. Crime ambiental foi cometido. E aí, como é que fica hoje? E o pior que o conceito que se tem, e aí inclusive da área, eu sei que você não pensa assim, mas de boa parte da área liberal é o seguinte: não, o meio ambiente não pode atrapalhar o desenvolvimento, depois compensa. Eu falei, como compensa? Você destrói um manancial, como é que você vai reconstruir? Como é que você vai devolver esse manancial para a cidade? O meia ponte está aí, gente, o meia ponte está destruído. Está destruído, está destruído, destruído. Como é que vai recompor? Você tem essa fórmula, ô Lucas? Não, deixa eu te falar, o meio ambiente ele é intocável, cara. E, inclusive, é possível, e a gente vê aí todos os dias, em exemplos, Brasil e mundo afora, que a produção não se esbarra nisso. O empreendedor, né, o poder público tem que ter essa consciência. Dá para produzir sem afetar a nascente que está ali do lado, dá para produzir respeitando a mata ciliar, dá para produzir reciclando lixo. Inclusive, Marcelão, nós conhecemos vários casos. Eu tenho um grande amigo que está rico com o lixo. Está reciclando, sabe? Está ajudando o meio ambiente e está inovando a empresa dele. Coisa que ninguém dá valor, ele vai buscar em toneladas lá de plásticos. Hoje o papelão é mais valorizado, né? O isopor tem pouca reciclagem ainda, mas eu acabei de ver um comentário aqui que até reciclagem para construção civil ele serve. É o mesmo caso da... Aí, ele está aqui, ó. É o Fernando da Cruz, está ouvindo. Obrigado, Gordinho. Ó, Fernando, E a parabéns. construção civil, ela usa entulho para fazer brita, por exemplo. Então, tem solução para tudo e a gente está perdendo tempo. E eu queria ainda em tempo, Marcelo, mandar um abraço para o Thiago, que está aí com a gente, o João Paulo A gente, Baia. a gente tem aqui na Grande Goiânia asfalto sendo feito a partir de pneu. A gente não tem outra alternativa, você tem que usar mais esses recursos, não tem outra saída. E nós temos uma missão muito grande, nós temos uma cidade linda, os parques que têm que ser melhor aproveitados. Outra coisa tem coisa que acontece na cidade que eu gosto. Eu estava conversando hoje com o Álvaro, secretário de Esportes. Essa iniciativa foi no final das férias, mas já deu uma movimentada de botar professores da prefeitura para dar aula de iniciação nos parques, para incentivar a meninada. Tem que fazer isso, botar a turma do pedal. Tem gente que o Donizete, amigo meu, não está vendo a live hoje, diz que vai ver depois, sabe por quê? Diz que é hora do pedal dele. O velho está pedalando essa hora, não pode ver a gente. Mas é o quê? A vida é assim, né? Não, mas ele merece ser perdoado, ele está certo. Marcelão, Ana Maria perguntou se cortaram 300 pés eu acho que ela quis dizer jamelão, né? Que é aquela fruta que derruba motoqueiro. Maria, na verdade, até onde eu soube, a situação foi de trocar essas árvores, né? Elas não estão mais no plano de arborização da cidade, e na época a gente foi lá, principalmente ali na região leste, né, Novo Mundo, aquela área ali tem muito, e a AMA estava substituindo.
Até porque tem um compromisso desse governo, Ana Maria, de colocar Goiânia como a cidade mais arborizada do mundo, né? Hoje, se não me engano, nós estamos em segundo ou terceiro lugar, perdendo para uma cidade do Canadá. E aí vai ter uma campanha, Marcelo, da AMA. Até mandar um abraço para o Luan, que é o presidente, que Segundo lugar. a par disso. Nós vamos ajudar, né? Os condomínios fechados, inclusive, já estão conosco nessa, eu levei alguns lá, que era para fazer um plantio no dia da árvore, e eles vão conseguir plantar aí mais de 200 mil mudas pela cidade. Então, eu acho que se a gente cultivar bem elas, nós assumimos o posto de cidade mais arborizada do mundo e vamos manter lá, né? Sobre outro comentário interessante, Marcelo, que você disse, só para concluir, o Amaury Garcia comentou: o lixo e o meio ambiente passam necessariamente pela educação e compromisso da sociedade. Sem isso, é só paliativo. Vai de encontro com o que você falou, né? Professor em prol dessas causas. Eu acho que a criança, ela muda o pai, ela muda o avô, ela muda tudo além da geração dela, né? Que ela passa a dar exemplo e cobrar isso dos outros, né? A gente lembra quando o Gustavo, na Comissão do Meio Ambiente, ele organizou uma gincana numa escola, Dona Belinha, ali não sei se é Vila Santa Helena ou Campinas. Rapaz, a comunidade escolar toda envolveu, e você sabe qual foi a consequência? Teve uma movimentação, teve alguns brindes lá, alguns prêmios, tudo, mas você sabe qual foi a consequência principal? O bairro ficou limpo. Ficou limpo, porque o que tinha de coisa que reciclava, que estava jogado na rua, os meninos do colégio recolheram tudo e levaram. E isso é o que a Mauri está falando, grande Mauri Garcia. Isso fica para a vida inteira. É menino pegando, puxando a orelha do pai e fazendo as coisas. E em relação ao Jamelão, isso é coisa que nós temos que começar a consertar. O IP teria que ser muito mais valorizado que qualquer coisa aqui. É tipo do Cerrado, é mais fácil, inclusive, de cuidar, exige menos manejo, menos trato, né? O Neu Silvone, que foi presidente da AMA, uma vez ele falou: Marcelo, já trouxe gente fora aqui para ver a planta mais inútil que nós temos. Aí tem gente que vai querer crucificar a gente, mas a planta mais inútil é a palmeira. Palmeira não dá sombra, não produz nada, é só o grande dano para a cidade é a palha, né? A folha que cai, a palma que cai e pode machucar a gente, fica aquela peça no chão lá que tem que ser recolhida e tudo mais. E o agravante, palmeira não é do nosso ambiente. Então o ideal seria fazer isso, pegar tudo que atrapalha a cidade, tudo que não tem a ver e substituir pelos IPs, pelas acácias, por outras plantas que tem a ver com a nossa realidade, né? Nativas, né, Marcelo? Nativas. O João Paulo falou um negócio interessante, que os empresários, né, alguns já entenderam que empreender no meio ambiente, além de dar exemplo, é lucrativo, né? Eu não tenho dúvida disso. Inclusive fica aqui a dica, né, para os amigos empresários, os ativistas, né, que estão nos assistindo, pensar nisso, pensar a cidade em conjunto, porque se isso acontecer, por exemplo, Marcelo, em Goiânia, e a gente não alcançar aí a região metropolitana, não sei se vai para frente, né? Porque falar em Goiânia, eu acho que como está tudo conurbado, né, a gente tem que pensar na região metropolitana, porque Sim. a bacia das nossas águas, por exemplo, o João Leite, né? A nossa caixa d'água natural que está lá em Teresópolis, por exemplo, nós dependemos dela, nós estamos falando de Goiânia, aquela água vai até para Aparecida, sabe? Para Hidrolândia. Então, como é que nós vamos pensar só a gente? Eu acho que nós temos que ter, inclusive, nós tivemos essa ideia lá no plano diretor, que era fazer como é que eu penso, assim, um legislativo da região metropolitana, para ter representante de todas as câmaras, por exemplo. Os prefeitos devem fazer o mesmo. O transporte coletivo também é unificado, né? Então, saneamento, iluminação pública, energia elétrica, eu acho que está tudo nesse mesmo bolo, né? Um abração para Pablinho, tamo junto, meu amigo. Lucas, e a pandemia? Como é que foi para você? Parece que é um trem, é um pesadelo que não acaba, né? Cara, eu, assim,
passei por maus bocados, viu? Perdi meu pai, acho que muitos aí sabem, né? Senti isso na Sim, pele. lembro. Inclusive, eu encaro a pandemia de um jeito diferente por isso. Não desejo isso para ninguém, cobro, né, de todos esses cuidados. E hoje eu estou muito esperançoso porque eu agendei minha vacina para amanhã, lá no Parque Amazonas, Olha, lá no Parque Amazônia, né? Às 13 da tarde, Marcelo. Quem quiser ir lá vai ser uma festa, viu? Vou vacinar, sair correndo, abraçar todo mundo. você não vai fazer que nem aquele colega de partido seu que vai exigir a marca, não, né? Se eu chegar lá que tiver a vacina boa é que está no braço, né, Marcelo? O bom não Agora, tem mais, são todas iguais. e é uma coisa assim, eu tô indo para, eu como sou muito mais velho que você, eu tô indo para a segunda dose, e é uma tranquilidade muito grande, isso eu posso dizer de carteirinha. Não é que você vai sair por aí, isso não pode fazer do jeito que o povo está fazendo. O cara toma vacina hoje, amanhã tá indo para balada, tô pronto. Não é assim. Os cuidados têm que continuar. E é isso que a gente tem que transmitir também para as pessoas, né, Lucas? Não precisa ter o drama que você teve. Eu perdi muitos amigos nessa passagem e volta e meia é um susto, que você vai, fulano tá com a Covid, Beltrano e tal, aí às vezes você tem que lembrar, a gente fala muito, o Gustavo, que é amigo comum nosso, quando o pai dele foi diagnosticado com a Covid, eu tinha encontrado com ele 2 dias antes, aí você para, né, para falar como é que foi, lembrar tal, bonitinho, mas aí você já resguarda, e vai naquela coisa toda. E as pessoas têm que continuar tendo cuidado, e me parece que nós nunca vamos chegar ao que era, né, Lucas? Nunca. Com certeza, a cicatriz vai ficar, né? Eu tenho fé que a ferida feche em breve, mas a cicatriz é eterna e eu acho que vai servir até de lição. Nós temos que tirar o ponto positivo disso, né, Marcelo? E antes de tudo, mandar um abraço. Nossa audiência está qualificadíssima aí. Nós temos aqui com a gente o presidente do IMAS, grande Júnior Café, gestor muito competente, Olha, grande amigo. Obrigado pela presença. E também tem um mais estrelado ainda, que é o Buffon de Goiânia, meu amigo goleiro Zé Roberto, lá do Sambola. Artilheiro, é, atacante e ainda joga no gol. E faz churrasco. muito bom, muito bom. Ô Lucas, e você vai disputar a eleição ano que vem? Marcelo, eu tenho esse sonho, cara. Estou dependendo aí primeiro, né, das atualizações aí das regras eleitorais. Nós estamos vendo o Congresso votando o, o distritão, distrital misto, esse tanto de coisa, né? A situação aí do voto impresso que foi resolvida, agora a gente está tranquilo. Pois é. Eu quase gravei um vídeo hoje, né? Dizer o seguinte, tá, o voto impresso não vai ter voto impresso, e agora? O que eu faço? Vai mudar o que na minha vida? Nada, né? De prática não E tem assim, nada. vamos aguardar também, principalmente, né, para a gente que estuda a eleição, faz cálculo de tudo, projeção. Acho que se o distritão passar, é uma regra, se não passar, é outro plano, né? Então, quanto a isso, nós temos essa pretensão, eu tenho um sonho. Quero, primeiramente, poder ajudar o Calil de alguma forma, né? Que é a prioridade do nosso grupo, é a eleição dele agora. Estou aguardando ele decidir se ele vai querer ser deputado federal ou estadual. E aí, depois que ele decidir, depois que a gente tiver já as regras postas, aí nós vamos escalar o time e cair para dentro. Se o Lucas Calil for candidato a deputado estadual, você não é candidato a nada. Não, posso ir a federal para Pode a federal. mandar o Se Bradinho, ele for a né? federal, se ele for a federal, você certamente será candidato a deputado estadual. É, exatamente, por aí mesmo. Então tá bom. E eu acho bom. Eu acho bom. Você sabe que eu gosto de você. Você é um dos caras, bons, caras coerentes, tenta ter uma postura boa. Não costuma nem fazer nem falar besteira, né?
Não é assim? Marcelão, eu tento construir, né, cara? Eu fico sempre tentando buscar solução, porque eu acho que o papel do político é esse, né? O papel do político não é contestar as instituições, não é instabilizar ainda mais a vida das pessoas, né? Nós estamos vendo aí a situação que o nosso país está, né? Nós estamos vendo a situação que deixaram ele, principalmente, né? Alta de tudo, alta de combustível, né? Quem ganha um salário mínimo mesmo, eu estava pensando esses dias, já não come mais carne, né? Se tiver uma moto, um veículo, ele não está se locomovendo. Então, assim, vamos primeiro deixar passar aí essa tempestade, cuidarmos, e o Amaury falou um negócio mais cedo aí, que é vacinar e continuar se cuidando mesmo, usar máscara, ter cuidado. E aí, depois disso passado, Marcelo, a gente vai ver que o político, ele nos serve se for para resolver, para criar soluções. Então, para isso, nós vamos ter que ter equilíbrio e diálogo, sabe? Eu acho que a gente já passou daquela época de extremos, sabe? Ah, é tudo ou nada. Acho que não. Eu acho que caminhar no equilíbrio pode ser uma saída, sabe? Não estou falando para o nosso caso, para o nosso grupo, né? Nem para os nossos projetos. Eu falo para o país, para o Estado, aqui para o município, por exemplo. Eu tenho visto o diálogo construir muita coisa. Tem visto, por exemplo, o prefeito conseguindo recurso em Brasília, está abrindo porta no governo do Estado, a Câmara tem colaborado com tudo. Então, assim, se você tiver essa disposição de ouvir e de construir, eu acho que tudo tem tendência de dar certo, independente dessas ideologias que hoje estão postas, sabe? Eu acho esse é um lado ruim, o Quitão, porque você acaba não estimulando o jovem a entrar na política quando você vê as coisas que acontecem. Primeiro, essa polarização que é uma coisa ridícula. Você chega e fala assim, olha, aquele desfile que o Bolsonaro promoveu ontem em Brasília, aquilo lá é ridículo. Aí vem alguém e já fala, mas você quer o quê? Você quer o Lula volta? Mas ninguém está falando em Lula, você que está falando em Lula. O outro cara que está falando em Lula, não é você, não. Aí fica essa polarização de tipo Goiás e Vila Nova, Internacional e Grêmio, Flamengo e Fluminense, não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. A gente tem que pegar o que é correto de um lado e de outro e fazer certo. E eu vejo assim, vocês estão, certamente você está sendo solidário, é uma situação aí que para mim não devia ter chegado onde chegou, que é a agressão que a Lucila do Recanto está sofrendo do deputado Amaury Ribeiro. Aquilo não existe. Não existe. O Amaury vai, agride e continua cantando de galo. Para quê? Para quê? Me diz, Lucas. Aí você vê umas bobagens. Hoje, saiu hoje, estava vendo aqui, mudando o nome dos hospitais estaduais. Agora o TRIM vai ser ETRIM, o ANA vai ser EANA. Isso aí sabe o que está aparecendo para mim? Aquele Ah, candidato que aquele candidato que era chamado de Zé da Bosta, na hora de registrar o nome dele na Justiça Eleitoral, ele falou, não quero chamar Zé, não, quero mudar para João. Mudança de nome é só isso. Nós estamos vendo agora a Praça Cívica, passando por reforma pelo BRT. Ninguém falou que está tendo desvio na Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira. Ninguém fala, porque está consagrado, é Praça Cívica, não vai mudar. Pode botar lá Estádio Olímpico, Pedro Ludovico Teixeira, é Estádio Olímpico, não adianta. Pode mudar o nome do Rio Vermelho hoje, mas acho que já mudou. Continua sendo Ginásio Rio Vermelho. Para que ficar buscando as picuinhas que não levam absolutamente a nada? Marcelão, é boa análise, inclusive, para a gente, né? Pautar o que a gente fala, né? Antes de responder, eu quero mandar um abraço para a Tati Vaz, que está aqui presente com a gente, uma grande amiga. Foi candidata a vereadora e vai ser prefeita da cidade dela em breve. Conta comigo aqui. E Marcelo, voltando, cara, sobre aquele negócio do deputado que falou da Lucila, colega vereadora, eu acho que, assim, independente ali da divergência que eles tiveram, os parlamentares têm que ter o mínimo de respeito, sabe? Tem que ter um trato cívico, assim, de alto nível, porque é só assim que vai resolver as coisas. Eu acabei de falar que não tem outro caminho se não for pelo diálogo, né? Essa brutalidade, essa propaganda do machão, do brabão, isso não leva a nada, cara. Pode até dar voto, entendeu? Pode até garantir eleição para muita gente.
Mas eu te garanto uma coisa, cara, do pouco que eu conheço de política, não dá resultado, né? Esse tipo de comportamento eu nunca vi resolver ali um problema que seja da saúde, eu nunca vi asfaltar uma cidade, esse tipo de comportamento, eu nunca vi melhorar o transporte, eu nunca vi melhorar a educação. Esse tipo de coisa, pelo contrário, você instabiliza ainda mais, né, as pessoas, porque aí, se você vê uma autoridade tendo um comportamento agressivo, você vai repercutir isso lá no seu trabalho, vai achar que é certo. A juventude pode, eu espero que não, mas pode crescer achando que esse é o caminho, e não é. É, e hoje eu não aguento, eu tenho que falar. O pior exemplo que nós temos hoje é o presidente. Não adianta. Na hora que ele xinga um ministro do Supremo, depois vai querer exigir respeito de quem? Quem é que está criando crise entre os poderes? Todo dia é ele, poxa. Na hora que ele se recusa a tomar vacina, não usa máscara, participa de aglomeração, que contribuição ele está dando para a pandemia? Ele está ajudando o vírus, poxa. Ninguém ninguém é cercado dos cuidados que ele tem, não. Ele precisa ser respeitado, né, Lucas? Não sei, eu acho, estou meio assim. E essa consciência, mas nós vamos criando ela, né? Às vezes assim, a gente precisa passar por algum trauma. Eu tive em casa e não quero que ninguém passe. E te garanto, não brinque, né? Eu sei que o vírus é desumano, ele é traiçoeiro e a gente tem que ter esse cuidado. Mas eu acho que todo mundo também já está cansado de ouvir isso. Mas vamos dando exemplo, que aí nós vamos fazer a nossa parte. Tá todo mundo cansado, eu tô cansado de ficar em casa, eu estava conversando com uma pessoa amiga hoje, queria tá indo para casa dos outros todo final de semana, tomando cerveja, sentando em boteco, jogando futebol, indo para o campo ver o Vila Nova jogar. Eu sei que você não gosta muito do Vila, né? Mas, poxa, isso faz parte da vida, cara. Mas espera aí, o Vila pode esperar mais um tempo, as coisas podem esperar mais um tempo, porque a gente tem que saber até priorizar as coisas. Vai voltar, acho que não é, volta a dizer, não vai ser a mesma normalidade, mas nós vamos ter uma vida boa também no futuro. Eu acredito nisso, a gente tem que acreditar nisso. Senão não faz sentido, né? Eu também acho. E nós vamos voltar muito melhores. Nós vamos voltar mais humanos, mais cuidadosos, com fé em Deus, focados, né, nessa nova geração que vem aí. Porque eu acho que é ela que é o futuro, de todas as formas. Na política, né, no judiciário, nas empresas, sabe? Na religião, em tudo que é importante para a sociedade. Eu acho que essa moçada que está vindo aí, que eu me incluo nela, inclusive, vai fazer a diferença. E para isso, às vezes, Marcelo, para a gente amadurecer, nós temos que passar por esses trancos e barrancos, né? Acho que pode ser que faça parte da nossa história. Lá na frente a gente vai poder conversar sobre isso, né? Você está com quantos anos hoje, Lucas? 30 anos. Agora eu estou apto a tomar minha primeira dose. Amanhã, um grande dia. Todos convidados. E diz uma coisa, você vai ficar na política até quando? Marcelão, eu não quero ser profissional da política, não, sabe? Não quero viver disso. Inclusive, faço questão de Uhum. não deixar o pouco que eu construí na advocacia de lado, né? No mandato passado, eu consegui fazer uma pós-graduação em Direito Público. Nessa, eu pretendo fazer alguma coisa do tipo. Se eu tiver tempo, até um mestrado para poder ir para a universidade no futuro. Então, assim, eu quero dar minha contribuição, sabe? Eu acho que enquanto eu estiver feliz realizando, sabe? Vendo que eu sou útil, eu vou estar lá. Mas, assim, eu tenho certeza que não vai ser a vida toda. Eu quero deixar um legado bacana e abrir passagem para os que vierem aí, para as próximas gerações, né? E eu vi isso acontecer muito bem quando eu fui coordenador lá do centro acadêmico da Faculdade de Direito. Dei minha vida lá por um mandato e meio, quase dois. E depois vi que precisava voar mais alto, precisava, né, cuidar de outras coisas, olhar mais para a minha vida, e foi isso que eu fiz. Reelegemos os nossos sucessores e vida que seguiu. Tenho orgulho disso e que eu acho que a política, o caminho é o mesmo, né? E você continua mexendo, você mexe com alguma empresa paralelamente ou não?
Marcelo, sou autônomo, né? Tenho ligação com escritórios, mas a advocacia é autônoma. Autônomo. E falando nisso, fazer 2 registros aqui, te cumprimentar pelo Dia do Advogado, que é hoje, em nome Valeu. de todos os colegas aí, os seus colegas, tá? Tem E muitos. dizer que eu estou em dúvida. E dizer que eu estou em dúvida com uma pessoa que tem um carinho muito grande. Nós somos colegas de farda vermelha, que é o Rafael Lara. Eu estou prometendo fazer uma live com ele, mas nós estamos desencontrando de horário. Mas vai sair, viu, Rafael? Rafaelzinho, que é um candidato agora à presidência da OAB e é uma figura brilhante dentro da nova geração. Mas é brilhante não é pouco, não, viu, Lucas? Eu gosto de você, mas ele é um cara espetacular, fala fácil, explica, aquele cara que fala e as pessoas entendem desse meio jurídico que é meio intrincado, né? O Rafael é um dos caras que fala e a gente entende. Você entendeu? Que bom, Marcelão. E eu também vou aproveitar para mandar um abraço para uma pessoa especial e que me ajuda sempre, que é a minha amiga Cristiane Albernaz, está aqui com a gente. Obrigado pela audiência qualificada. Dá um abraço aí do Leandro, da família toda. Um abraço também para o doutor Luiz Antônio, acho que está presente aí ainda, e também é advogado. Meus parabéns a todos vocês, advogados e advogadas, né? Guerreiros, sofredores, mas essenciais para a justiça e para o Estado democrático de direito. Então, tá bom. Não sei do seu lado. Aqui vai terminar em pizza, e daí, ô Lucas? Rapaz, vai terminar em mais um evento. Estou indo visitar uma amiga que está fazendo aniversário hoje. E depois, Mesmo? capaz que eu como alguma coisa por lá mesmo, Marcelão. Dá um abraço na família Então, aí. tá bom. Obrigado pelo convite, viu? Fiquei muito honrado. Obrigado pela presença. Semana que vem nós estaremos recebendo o Rafael Granja, que dividiu comigo a primeira live, essa série que eu estou fazendo aqui. Nós vamos encontrar semana que vem. Acho que vai ter mais um convidado. Eu pensei numa pessoa aqui, amanhã nós vamos decidir, mas eu e o Rafael Granja, que foi meu aluno na faculdade, jornalista, publicitário, nós vamos estar aqui. Obrigado, sucesso, Lucas, que você continue conquistando as pessoas com esse jeito simples, com esse jeito natural que você tem, esse jeito bacana de ser. Grande abraço para você. Marcelão, muito bom ouvir isso de você, que é um ícone aí na comunicação goiana, né? Um cara que tem uma história no jornalismo. E meus parabéns por continuar, né, em tantos anos de carreira, ter essa postura de fazer um jornalismo coerente, responsável, profissional, isento. Meus parabéns por isso e saiba que nós valorizamos isso e a sociedade ganha muito também com esse trabalho de vocês. Conta comigo sempre e um beijão aí para os amigos e amigas que ficaram conosco até agora. Tamo junto. Então tá bom, gente. Obrigado. Então até a próxima quarta-feira, mais ou menos nesse horário, umas 6h30, 7 horas. Nós vamos marcar aí, vamos fazer bonitinho. O Rafael vai estar comigo, vamos ter mais um convidado na semana que vem. Obrigado e até semana que vem. Obrigadão. Abraço, Lucas. Valeu, fica com Deus. Amém.